Luto, você já passou por algum? Na realidade, muitas pessoas associam o luto apenas à morte, à perda de um ente querido. Mas na psiquiatria a gente pode usar o termo de luto para várias outras esferas da vida. Término de um relacionamento, uma separação, uma perda financeira, algum negócio que não deu certo. Então, tudo isso é uma forma de luto, porque exige uma elaboração daquele processo. O luto, ele é envolvido por um turbilhão de emoções causado pela ausência daquele objeto ou daquela pessoa. Então, todos nós em algum momento da vida vamos ter passado pelo luto. Ele é classificado, digamos assim, de uma forma que apresenta 5 fases. Então, a primeira fase do luto é a negação, ou seja, teve um ente que faleceu, por exemplo, a pessoa não aceita, ela nega, ela não quer acreditar. A segunda fase é a raiva. Vem às vezes aquela raiva religiosa, aquela raiva de Deus, a raiva de alguém, a raiva do acidente ou a raiva do cliente que fez ele perder um grande negócio. Então a pessoa às vezes fica enfurecida, dominada por esse sintoma de fúria da raiva. A terceira fase é a barganha. A barganha é como se fosse uma troca, barganhar algo para esquecer aquilo. Às vezes a pessoa fala, eu vou mais na igreja para esquecer o que aconteceu, ou vou me relacionar com tal pessoa para tentar esquecer aquilo. É como se fosse uma troca. A quarta fase é a fase da depressão. Então passamos ali a negação, a raiva, a barganha e a tristeza. Vem aquela tristeza muito intensa, aqueles pensamentos intrusivos a respeito apenas da perda do ente querido ou do negócio. Independente do que aconteça lá fora, a pessoa está sempre mais deprimida, ruminando aquele luto, até que isso vai se processando e caminha-se para a fase da aceitação. Quanto tempo tem que durar um luto? Cada pessoa tem o seu tempo, então sempre devemos respeitar. Precisa passar por todas as fases? Não precisa. Às vezes a pessoa vai da negação à aceitação. Eu tive uma paciente uma vez que ela perdeu um ente muito querido, ela teve ali a negação e a raiva, não deprimiu, não fez a barganha, fez a aceitação, em pouco tempo ali ela já casou novamente, já constituiu sua família. Isso significa que a gente não precisa passar por todas as fases. Qual que é o período do luto saudável e do luto patológico? Normalmente, quando passa assim de 12 meses e a pessoa fica ruminando muito aquele luto, deixando de fazer as suas atividades, focando apenas naquele negócio perdido ou naquele ente querido que faleceu, isso já começa a se tornar patológico. Tem pessoas que deixam de apreciar o momento, a família, sempre levando seus pensamentos para o enlutado. Eu sempre costumo falar, quando a pessoa já está em fase ali mais de aceitação, a gente não pode viver um luto e enterrar um vivo. Muitas vezes acontece isso, a gente dá muita atenção para quem faleceu e deixamos a nossa vida de lado. Isso faz com que entre num looping de tristeza, de ruminação, a pessoa fica extremamente voltada apenas para aquilo que ela perdeu. E o que eu tenho para trazer aqui para vocês é que tudo isso, quando se torna patológico, tem tratamento, a gente pode entrar com a medicação, principalmente com a psicoterapia, para fazer com que a pessoa que está passando pelo luto entenda que ela, se permitir a ser feliz novamente, não deve ser permeado pela culpa, que aquela pessoa que ela perdeu provavelmente gostaria que ela estivesse bem. Por mais difícil que pareça, procura sempre ajuda.